Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Tatiana Saboia. Eu vou ministrar para vocês a disciplina de Práticas Contábeis 1. Nossos encontros serão às segundas e quartas, no horário AB. Segundas e quartas no horário AB, né? De 7 às 20h40. A grande maioria aqui já me conhece, né? Porque ou fizeram disciplina comigo no semestre passado de disciplina de tributos federais, outras fizeram de teoria da contabilidade, né? E aí hoje, e agora com a disciplina de práticas contábeis, né? Práticas contábeis é uma disciplina de sexto semestre, então eu acredito que a grande maioria que fez tributos federais comigo no semestre passado está nesse semestre comigo, práticas contábeis e teoria da contabilidade. Tributos federais. Ah, tá. A Juliana está dizendo aqui que vai fazer comigo tributos federais esse semestre, práticas, porque ela vem transferida de outra instituição. Não é isso, Juliana? Então, eu vou me apresentar aqui, né, para os que ainda não me conhecem, né, que são pouquíssimos aqui que eu estou vendo que não fizeram comigo disciplina no semestre passado ou em outros semestres, né? Eu estou vendo aqui umas carinhas que, embora vocês não estejam com a câmera ligada, só a foto, eu estou vendo aqui uns alunos que foram meus alunos bem no início do curso, né? Eu acredito que foi em contabilidade geral. Estou reconhecendo aqui. Então, eu sou professora da Unifor desde o ano de 2012, né? Assim como vocês, eu me formei na Unifor, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Unifor e tenho especialização em Contabilidade Tributária pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Controladoria e Contabilidade também pela Universidade Federal. Eu sou doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de La Plata. Estou tentando fazer minha tese, que está complicado, mas estou tentando fazer minha tese para me tornar uma doutora. Além da disciplina de práticas contábeis, né, eu ministro as disciplinas de teoria da contabilidade e de contabilidade e gestão de tributos federais. Então, nos horários A, B e C, D, as segundas, quartas e sextas são os horários que eu estou disponível para a Unifor, né? Porque durante o dia eu trabalho numa empresa, eu sou contadora de uma rede de supermercados aqui do estado do Ceará. Então, durante o dia eu sou contadora, trabalho com contabilidade o dia inteiro e à noite eu sou professora. Né, às segundas, quartas e sextas. Terças e quintas são os únicos dias que eu não estou dando aula na Unifor, mas sempre ou preparando aula, corrigindo atividades, corrigindo trabalhos, e assim vai, né, nas terças e quintas e finais de semana. Então, a gente vai iniciar aqui o semestre com as aulas virtuais, tá? Assim como a gente semestre passado, a gente ainda teve, eu acredito que um mês de aula presencial, né? A gente iniciou as aulas em fevereiro, e aí acredito que foi no dia 16 de março, a gente começou com as aulas virtuais, né? Com as aulas online. E aí, esse semestre é estranho, porque no semestre passado eu pelo menos convivi um mês presencialmente com os alunos, e agora a gente já vai começar assim, virtual, e é provável que até o final do semestre seja dessa forma, né? Vai depender do decreto do governo federal, né? Que até então a gente sabe que até setembro a gente não tem
até 20 de setembro, a gente não tem previsão de aula presencial, né? E aí, dependendo do decreto, vai continuar dessa forma, né? Dependendo, se ele adiar, né, a gente vai continuar com as aulas virtuais. Então, a sorte minha que eu já conheço aqui a grande maioria, tá? Convivi um mês com a grande maioria aqui dos alunos, são poucos, eu estou vendo aqui, que são poucos os que eu não conheci pessoalmente no semestre passado e algumas outras disciplinas em semestres anteriores, tá? Então, menos ruim, né? Porque ruim é quando não conhece ninguém e a gente fica aí sem esse contato e na grande maioria das vezes só o professor falando, por isso que eu quero que vocês interajam, falem comigo, porque eu já não estou vendo vocês, né? E acabo passando a aula inteira falando sozinha, tá? Então, o que é que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai trocar ideias, vamos falar sobre a nossa metodologia de ensino, como é que a gente vai trabalhar durante o semestre, tá? Como eu já falei, a gente não tem previsão de retorno presencial, porque a gente depende do decreto do governo federal. Mesmo que ele chegue lá no dia 20 de setembro, o Ceará, o estado do Ceará, está com 0 casos de Covid, se Deus permitir. A gente, e ele autorize o retorno das aulas presenciais, a gente ainda vai conversar sobre isso, tá? Por quê? Te respondo, tá? Já, viu, Juliana? Só um instantinho. A gente ainda vai verificar, porque a gente hoje tem 33 alunos matriculados na disciplina de práticas contábeis. Nós temos 33 alunos matriculados. Por conta do distanciamento, todo aquele protocolo de biossegurança que deve ter, a gente não tem como, né, comportar 33 alunos numa sala, num laboratório, com esse distanciamento de 1,5 m, 2 metros, a gente não tem. Então, mesmo que seja autorizado o retorno das aulas presenciais, a gente ainda vai ter que conversar, vamos ter que fazer um estudo para verificar a real necessidade de vocês estarem lá no campus, não é? Ou se, tem necessidade, eu não estou conseguindo acessar o sistema porque a disciplina é de práticas contábeis, né? Eu não estou conseguindo. Então, eu tenho necessidade de ir para o campus, então a gente vai ter que analisar, dividir a turma. Então, tudo isso a gente vai conversando e organizando no decorrer do semestre. Por enquanto, né, até o dia 20 de setembro é líquido e certo que nossos encontros serão, assim, virtuais. Após isso, né, porque provavelmente ele só vai determinar no dia 20, quando o decreto não estiver mais valendo, quando ele for anunciar a prorrogação, provavelmente vai ser lá no dia 20 a prorrogação ou o fim, né? Autorizando o retorno das aulas presenciais, a gente... provavelmente ele vai anunciar isso só no dia 20, aí a gente vai conversar e se organizar, vai analisar cada caso, a situação de cada aluno, para a gente verificar a possibilidade desse retorno. A Juliana me perguntou se acha possível tirar um bom proveito dessa disciplina, já que é de prática, né, já que ela é prática e a gente vai tratar essa disciplina à distância, não é? Juliana, assim, semestre passado nós não tivemos opção. No dia 16 de março, nós fomos obrigados a começar com as aulas virtuais, né? A gente estava com aulas presenciais, os alunos nos laboratórios, já tinha havido um treinamento com Fortes, né, que o nosso sistema que vocês vão utilizar é o sistema Fortes, então os alunos já estavam utilizando o sistema, eu acompanhando, mas de repente a gente teve que se adaptar a essas aulas virtuais. Por que que deu certo? Porque as aulas, elas são síncronas. O que quer dizer isso?
nós estamos aqui no horário da aula. Por que que não é uma EAD? Não é, a gente não considera uma aula de ensino à distância? Porque as aulas de ensino à distância, vocês estão lá, todas as aulas disponíveis que vocês vão acessar em qualquer hora, em qualquer lugar, né, qualquer dia. Aqui não, nós temos aulas síncronas. O que quer dizer isso? Eu estou com vocês no horário da aula, o horário que vocês estão matriculados, nós estamos aqui por meio do Google Meet, e eu acompanhando acompanhando vocês, tirando dúvidas. Então, é meio que é uma aula presencial, mas à distância, né? Vocês na casa de vocês e eu na minha. Mas no horário da aula, por isso que vocês não puderam nem se matricular em disciplinas em que coincidia o horário. Né? Vocês não puderam se matricular numa outra disciplina que fosse no horário dessa disciplina de práticas contábeis, por exemplo, porque justamente vocês vão estar comigo nesse horário, vocês irão utilizar o horário da aula para tirar dúvidas comigo, vocês terá frequência, tá? Eu irei fazer chamada todas as aulas, tá? Segundas e quartas eu irei fazer chamada, vocês vão ter como nas aulas presenciais, porque semestre passado foi mais tranquilo, porque estava tendo o processo de adaptação de vocês, por conta das aulas virtuais, mas esse semestre a gente vai fazer frequência, né, fazer a chamada em todas as aulas, vamos registrar, né, a frequência de vocês vão ter aquele mesmo direito que vocês tinham a 25%, né, de faltas. Então, é o mesmo, como é que eu posso dizer, o mesmo nível de que se a gente estivesse lá no laboratório presencialmente, né? Eu vou estar aqui com vocês no mesmo horário, a diferença é que a gente não vai estar lá, face a face, né? Mas o aproveitamento, eu lhe digo que baseado no semestre passado, os alunos tiveram um aproveitamento, sim, eles tiraram um bom proveito da disciplina, justamente por isso, tiveram o treinamento do sistema Fortes, eles já sabiam manusear o sistema, e no horário da aula, eles estavam fazendo as atividades que eram requeridas, e eu estava disponível no horário para tirar as dúvidas. Então, foi possível sim, né? Eu estou lhe falando pela experiência do semestre passado, e o semestre passado foi assim, o semestre que de uma hora para outra, a gente estava num dia na aula presencial, no outro já teve que começar a se adaptar às aulas virtuais, né? Então, foi uma coisa assim, de repente, teve toda essa fase de adaptação. Agora, esse semestre, vocês já estão mais adaptados, nós estamos com um sistema novo, o AVA, que tem inúmeras possibilidades de se gravar, deixar as aulas gravadas, de fazer podcasts, mensagens para vocês, né? Vídeos, né? Vídeos com orientações das aulas. Então, eu acredito que esse semestre ainda vai ser bem mais proveitoso do que o semestre passado, porque a gente já está com essa ferramenta nova que proporciona a vocês, alunos, a nós, professores, uma infinidade de métodos, né, para que vocês não se sintam, como é que eu posso dizer, sozinhos, né, a executarem as atividades, a participarem das aulas, né? Então, eu acredito, Juliana, que sim, dá para tirar proveito da disciplina e por conta do que foi visto no semestre passado e por conta por conta da nova ferramenta, das novas possibilidades que a gente tem esse semestre. Tá certo? Ok, Juliana? Então, como é que vai ser a nossa disciplina durante o semestre, né? Como é que funciona a disciplina de práticas contábeis? Práticas, né? Você diz, professora, práticas e eu não estou lá no laboratório, mas o que é a disciplina de práticas contábeis? Ela é uma disciplina onde vocês irão treinar
executar lançamentos contábeis num sistema de contabilidade de toda a teoria que vocês passaram vendo, o curso inteiro vendo. Tá? Vocês são alunos de sexto semestre, então vocês já passaram por disciplinas de intermediária, de societária 1, societária 2, disciplinas de custos, de tributos, não é? Com exceção da Juliana, que ela ainda vai fazer tributo esse semestre comigo. Então, vocês já passaram por essas disciplinas, então vocês estão aptos para praticar lançamentos contábeis, elaboração de demonstrações contábeis, num sistema que é o sistema Fortes. Alguns alunos que de intermediária, eles já começaram, já conhecem o sistema Fortes, né, porque na disciplina de intermediária já passou a ser utilizado o sistema Fortes, né, quem fez contabilidade geral, que antes era contabilidade geral, mudou, né, até a disciplina, não chegou a trabalhar com o sistema Fortes, né, mas quem entrou há pouco tempo na disciplina de intermediário já estava utilizando o sistema Fortes. Então, a grande maioria já conhece o sistema Fortes, tá? Quem não conhece, como é que a gente fazia quando a disciplina era presencial? Que, por enquanto, né, ela não vai ser, mas como é que a gente fez até semestre passado? Vai um instrutor do Fortes na Unifor, onde esse instrutor vai criar os usuários de vocês, né, e, no caso, é a empresa de vocês, né, que o usuário é como se vocês fossem uma empresa e vocês começassem a fazer lançamentos contábeis de acordo com o que eu solicito para vocês. E aí, ele fazia essa criação de cada usuário, de cada empresa, né, a empresa de vocês, e ensinar vocês a manusear o sistema, a fazer lançamento contábil e a elaborar as demonstrações contábeis. Esse semestre, como é que a gente vai ter que fazer? Hoje, a professora Araci, ela passou, porque ela é responsável por esse contato com o pessoal da Fortes, e ela passou um e-mail para eles solicitando uma live, né, para ensinar vocês a fazer isso, né? O que a gente fez até o semestre passado presencial, o instrutor da Fortes ia até o laboratório e até o laboratório e criava esse usuário com vocês, ensinava a manusear o sistema, a gente vai ter que fazer isso por meio de uma live. Não digo nem que seja uma live, é uma aula, né? O instrutor vai estar ensinando para vocês como manusear o sistema, vai criar os usuários com vocês, mas não de forma presencial. Por que eu não posso esperar até setembro? Por quê? Eu vou explicar para vocês como é que divide, né, a disciplina, eu já até disponibilizei as regras e cronogramas, eu vou passar aqui com vocês, já eu compartilho a tela, e para vocês entenderem como é que vai funcionar no decorrer do semestre. Então, a partir de logo em seguida a esse treinamento do Fortes, vocês já vão começar a utilizar o sistema, vocês já vão começar a fazer lançamentos contábeis de constituição da sociedade, de integralização de capital, vocês vão começar a fazer lançamentos contábeis de matéria que vocês viram desde o primeiro semestre, tá? Constituição da sociedade, integralização do capital em dinheiro, em terreno, em imóvel, vocês vão fazer lançamento de aquisição de produto, aquisição de matéria-prima, vão fazer lançamentos de contratação de serviços, né, de prestação de serviços, contabilização de impostos referentes a essa contratação de serviços, vão fazer lançamentos de produção de um determinado bem, tá, que eu vou passar para vocês. Então, tudo isso vocês irão fazer no sistema Fortes. A partir desse treinamento que vocês tiverem, que aí eu ainda vou passar para vocês como é direitinho que vai funcionar esse treinamento, como é que ele vai acontecer, o dia, o horário, tudo direitinho, porque
a gente está esperando um retorno da Fortes para dizer como é que vai ser esse treinamento. Então, quando tiver o horário, tudo direitinho, eu vou repassar para vocês. Mas a partir desse treinamento, vocês já vão começar a utilizar o sistema Fortes, a fazer os lançamentos. Então, eu não posso esperar até 20 de setembro, correndo o risco do decreto ser prorrogado e a gente não continuar com as aulas virtuais e não se ter esse treinamento. Porque quando vocês, só um instantinho, Felipe, assim que vocês tiverem o treinamento, vocês já terão que utilizar o sistema, vocês já terão que fazer os lançamentos no sistema. Diga, Felipe. Professora, no sistema Fortes nós vamos utilizar os 3 sistemas, o DP, fiscal e contábil? Não, em práticas contábeis, vocês só vão utilizar o contábil, tá? É só o contábil. Vocês vão fazer lançamentos fiscais, tá? Vocês vão fazer contabilizações de impostos, os impostos recuperáveis, né? De aquisição de matéria-prima e os impostos retidos, né? Na prestação de serviço, contratação de serviços, mas o módulo do sistema Forte vai ser só o módulo contábil, que a gente vai utilizar em práticas 1, certo? Tá, ok. Obrigado, professora. Nada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Só para reforçar, vocês vão utilizar o sistema Forte, né, no módulo contábil. Vocês vão começar a utilizar o sistema a partir do dia que a gente fizer o treinamento com vocês. O treinamento vai ser virtual, porque eu não posso esperar, nós não teremos tempo para esperar até o dia 20 de setembro, ainda correndo o risco do decreto ser prorrogado e a gente ter que continuar com aulas virtuais, então vai ser necessário fazermos esse encontro com a Fortes virtual. E aí, nesse dia que eu vou passar para vocês ainda, eu não tenho o dia, porque a gente está aguardando o retorno deles. Nesse dia que eu passar para vocês, vocês não podem faltar, é de suma importância que vocês não faltem, por quê? Porque vai ser repassado para vocês a criação do usuário, e como vocês vão manusear o sistema. Então, é obrigatória a participação para que vocês não fiquem com esse delay, com esse atraso, porque aí na aula seguinte vai ter que criar, aí começar a criar contas, porque vocês vão utilizar o plano de contas do sistema Fortes, mas vão existir contas que por conta do lançamento contábil, vocês tenham que criar essas contas contábeis, então vai precisar que vocês estejam presentes no dia do treinamento para aprender como se criam essas contas, né? Quem já veio de intermediário provavelmente já saiba, mas aí tem a questão da criação do usuário, então é de suma importância que não falte nesse dia que eu estou aguardando ainda o pessoal da Fortes dizer qual é o dia para eu passar para vocês. Então, eu vou passar para você, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Eu já disponibilizei para vocês, mas eu vou passar aqui. Só antes de eu passar aqui, estou lembrando aqui do que eu disponibilizei para vocês lá no APA, tá? Eu disponibilizei para vocês. O live de boas-vindas foi segunda-feira, né, que a gente não teve a nossa aula em virtude da live de boas-vindas, o link de acesso, né, que é esse link que vocês vão utilizar, e o tutorial aprendendo a usar o AVA, tá? Vocês depois deem uma olhadinha nesse tutorial, né, mas é bem simples, vocês vão entrar pelo Unifor Online, normal, como vocês já conhecem o acesso, lá em minhas disciplinas, a disciplina que você clicar vai ter o ícone AVA, que te leva direto para a página do AVA, e aí lá você também vai ter que colocar o seu como
como é que se diz, o seu usuário e senha para poder para acessar o ambiente, tá? Nesse ambiente vocês têm os blocos de cada disciplina, e lá dentro do bloco de cada disciplina vocês vão ter acesso às aulas que o professor disponibilizar, pode ser aulas em PowerPoint, vocês vão ter acesso ao vídeo gravado da aula, vão ter acesso a artigos, atividades, tudo que for necessário para o aprendizado de vocês durante o semestre, né, nas aulas virtuais. Então, tudo agora vai ser por esse ambiente, tá? Com exceção da frequência, que vocês vão continuar visualizando no Unifonline, as notas também, vocês vão continuar visualizando no Unifonline, e o plano de ensino, muito embora o plano de ensino esteja lá no Unifonline, mas a gente salva em PDF e disponibiliza para vocês no AVA também, né, no Moodle. Então, via de regra, o que vocês vão continuar lá pelo Unifonline, frequência, notas, torpedo e plano de ensino, tá? Então, vocês fiquem atentos para os torpedos de vocês, tá? Sempre visualizem, porque às vezes pode ser que não tenha ainda alguma... Como a gente não tem ainda, né, muita familiaridade com o Moodle, é importante que vocês acompanhem os torpedos para poder qualquer aviso, né, a gente coloca lá pelo torpedo. Semestre passado foi criado grupos de WhatsApp para poder facilitar a comunicação com os alunos, porque às vezes a gente não tem ainda a familiaridade com o Moodle, tanto vocês alunos como nós professores, a gente está aí mexendo, aprendendo, né, e às vezes o torpedo, se estiver fora, vocês perdem alguma mensagem importante. Então, semestre passado, nós criamos grupo de WhatsApp para poder facilitar essa comunicação. Às vezes, tem alguma mensagem que vocês têm que visualizar naquela hora, e aí a gente nós professores mandávamos pelo WhatsApp, porque é sabido que o aluno está lá direto com o celular na mão, e é muito mais fácil visualizar uma mensagem no WhatsApp do que um torpedo no Unifonline. Se vocês preferirem, nós podemos criar também, tá? Esse grupo no WhatsApp para mensagens rápidas que sejam necessárias, que vocês vejam aquela mensagem logo, e alguma informação, né, rápida, a gente manda ali pelo grupo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Certo, apoio o grupo, o pessoal está colocando aqui que está achando bom o grupo, então, depois eu faço o seguinte, eu vou criar um link para que vocês entrem no grupo, tá? Vou criar um link e vou disponibilizar no torpedo do Unifonline, tá? Que aí vocês entram no grupo por esse link que eu vou disponibilizar no Unifonline. Eu vou criar o link de acesso às aulas, Matheus, eu acredito que seja o mesmo, tá? Eu criei de uma forma, porque no semestre passado, a cada aula, a gente criava um link diferente e mandava no grupo esse link, mas a gente fez de uma forma diferente, direto lá no Google, que eu acredito que esse link seja para todas as aulas, tá? Mas aí, segunda-feira, a gente testa. Eu até falei isso na aula de teoria, para a gente testar na sexta-feira, mas eu acredito que sim, que vai ser esse mesmo link. Se não for, a cada aula eu vou mandando o link para vocês no grupo, tá bom? Eu vou agora apresentar aqui as regras, tá? Está disponível para vocês aí no Moodle, tá? Já está disponível essas regras, eu vou só passar aqui com vocês para que não se tenha nenhuma dúvida, a gente já possa tirar todas as dúvidas que vocês tenham agora no primeiro dia de aula, e aí, para facilitar, né, nas próximas aulas. Então, deixa eu colocar aqui.
Vocês estão vendo? Ótimo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui nossas regrinhas, né, de como será como será a metodologia de ensino da disciplina de práticas contábeis no semestre 2020.2. O que é que acontece? Na disciplina de práticas contábeis, como eu falei para vocês, vocês irão praticar o que vocês estudaram nas disciplinas da vida de vocês, né? Do primeiro semestre até o quinto semestre, né? E aí vocês já passaram por disciplina de intermediária, societária 1, societária 2, custos. Então, o que vai ser cobrado de vocês na disciplina de práticas é a prática da teoria que vocês viram durante esses semestres, tá? É a prática do que vocês viram. Professora, Tatiana, vai ter aula sobre toda essa matéria? Não. A disciplina de práticas é uma disciplina prática. Eu não vou chegar, hoje a gente vai ter aula de método de avaliação do estoque. Hoje vamos ter aula de retenção de impostos. Nós não vamos ter essas aulas. Como é que funciona a aula de práticas? Eu disponibilizo para vocês uma lista, tá? Na verdade, são 3 listas durante o semestre. E essas listas são listas com lançamentos contábeis, onde vocês irão constituir uma sociedade e uma sociedade anônima, e a partir dessa sociedade vocês vão fazer lançamentos contábeis nesta sociedade. Que lançamentos contábeis? Lançamentos de constituição da sociedade, como eu falei, lançamentos desde o início do semestre. Constituição da sociedade, integralização do capital, contratação de serviços, retenção de impostos referente a essa contratação de serviço, aquisição de matéria-prima, contabilização dos impostos recuperáveis, aquisição de software, de bens do ativo imobilizado, depreciação desses bens do ativo imobilizado. Então, são esses lançamentos que não vai fugir do que vocês já conhecem, tá? Não vai fugir do que vocês já viram no decorrer dos semestres, né? Durante todos os semestres que vocês já estudaram em essas disciplinas que eu já citei para vocês. Então, eu vou estar disponível. Peraí, gente. Vai ter exemplo de fazer um simples, você diz uma empresa optante do simples, é isso, Francialdo? Isso, professora. Não, Francialdo, por que não vai ter? Porque a gente tem os regimes de tributação, né? Eu tenho o simples, lucro presumido, lucro real. A gente não tem tempo, em um semestre, fazer exemplos de uma empresa optante pelo simples, ou optante pelo lucro presumido, ou optante pelo lucro real. Qual foi a opção que eu fiz, né, na disciplina de práticas 1? Que a gente trabalhe com lucro real. Por quê? Porque um aluno que souber fazer lançamentos contábeis, abrir uma empresa com uma SA, que é lucro real, ele consegue fazer qualquer outro tipo de regime de tributação, tá? Por isso que a gente tem que escolher, porque, assim, a gente vai fazer lançamento de tudo que vocês viram no decorrer do semestre, e a gente sabe que, se não for numa disciplina de tributos federais, for outra disciplina de societária, intermediária, acaba que vocês veem mais lançamentos voltados à empresa tributada pelo lucro real, né? Então, vocês vão exercitar esses lançamentos. Não que, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quiser ver de simples comigo, que a gente possa ver, mas na disciplina vai ser tudo os lançamentos contábeis de uma SA de lucro real. Tá certo? Por nada, Francialdo. Então,
Então, funciona dessa forma. Nós não vamos ter aulas teóricas, porque o nome já diz, a disciplina é práticas contábeis. Vocês estarão comigo no horário da aula, 19 horas, às 20h40, eu com vocês, tirando dúvidas dos lançamentos que vocês irão executar no sistema. Agora, é uma dúvida que é comum aos 33 alunos. A gente para uma aula e vamos falar sobre aquele assunto. Eu percebo que todos os alunos estão chegando para mim, Tatiana, como é esse lançamento? Eu não sei fazer isso, e outro também, e outro. A gente para, tá? E vamos, falar sobre aquele assunto, tá? Isso falar na teoria mesmo, né, sobre aquele assunto. Mas o normal, o que é o normal? O normal é que vocês vão executando no sistema os lançamentos contábeis e fique comigo, eu fico disponível o horário da aula para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Dúvidas sobre o lançamento, dúvidas sobre a matéria, qualquer dúvida, né? Então, eu fico disponível. Mas aí, se houver a necessidade, for uma dúvida comum a todos os alunos, né? Ou a grande maioria, não precisa ser todos, né? A grande maioria tiver dúvida, a gente para uma aula para poder abordar aquele assunto, para tirar as dúvidas de todos, tá? Mas, via de regra, como o nome já diz, práticas contábeis, ela vai estar, a prática mesmo, vocês vão tentar fazer o lançamento, criar a conta e pesquisar, tá? E, claro, tirar as dúvidas comigo, porque eu vou estar disponível para isso. Então, no item 1, o trabalho será resolvido individualmente, sendo permitida a discussão entre os alunos da turma, com vistas a admirir eventuais dúvidas existentes. Por quê? Porque vocês irão criar um... Ai, meu Deus. Criar um usuário para vocês, criar a empresa de vocês, e cada um vai ter que ter essa empresa e vão ter que... elaborar os trabalhos individualmente. Que trabalhos são esses? Vocês vão ter que fazer os lançamentos contábeis em livro diário, elaborar um balancete de verificação, balanço patrimonial e uma demonstração do resultado. Então, tudo isso é individual. Esses trabalhos vocês vão me entregar individualmente, tá? Cada um de vocês vai ter que entregar esse trabalho. Fazer individualmente e entregar individualmente. Como é que como é que vai ser a questão das notas, né? Para efeito de desempenho acadêmico, serão aplicadas 3 notas parciais. A mesma forma, AV1, AV2 e AV3, a mesma forma das outras disciplinas. Onde vocês irão fazer esses trabalhos, vocês irão me entregar esses trabalhos, e cada trabalho tem a nota máxima 3, e cada prova vai ter a nota máxima 7. Então, vocês vão ter 3 provas durante o semestre e vão ter que me entregar 3 trabalhos, né? Cada qual valendo, a soma dos 2, né? Vai valer 10, tá? Então, 7 da prova e 3 do trabalho. O conteúdo da prova será sempre estudado em cada etapa do trabalho, de acordo com as listas de atividades que eu vou passar para vocês, e esses conteúdos dessas listas são já os que já foram estudados em disciplinas anteriores, tá? Então, sempre a cada etapa, a V1, você vai fazer aquela AV1 de acordo com o que foi estudado nas listas que foram disponibilizadas para vocês. E qual é o conteúdo dessas listas? O conteúdo de disciplinas anteriores, né? De matérias que vocês já viram em disciplinas anteriores. No final do semestre, vocês vão ter que totalizar 18 pontos, porque a média de práticas contábeis é 6. Então, vocês vão ter que ter no mínimo 6 para serem aprovados. Então, como vocês vão ter 3 notas, tem que totalizar 18 pontos no mínimo, porque quando eu dividir 18 por 3, para que vocês atinjam a nota mínima de 6 pontos, tá? Eu coloquei aqui, mas isso aqui quando a gente tinha um laboratório presencial, tá? Eu até marquei os outros que se referiam às aulas presenciais e não marquei esse aí.
O item 3, não será permitido acesso ao laboratório da outra turma, isso quando a gente voltar presencial e se voltar, né? O trabalho deverá ser desenvolvido sempre com a observância da legislação vigente em 2020, então, como a gente vai ter lançamento de, como é que se diz? De impostos, vocês vão ter que sempre estar atentos. Qual é a alíquota do ICMS do estado do Ceará, por exemplo, no ano de 2020, 18%. Então, qual a alíquota do imposto de renda retido na fonte de empresas contratadas para prestar serviço, 1,5%. Então, vai ser sempre a legislação vigente em 2020. Não só dos impostos, mas qualquer legislação que a gente venha a utilizar deverá ser essa vigente em 2020. Não será tolerada sob qualquer hipótese a cópia de trabalhos entre os alunos, mesmo que seja apenas de estrutura, porque, assim, vocês vão estar livres, né, para consultar um com o outro, a fazerem os trabalhos juntos, né, vocês vão utilizar os sistemas, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, mas não copiem os trabalhos. Por quê? Porque é o aprendizado de vocês, é o momento que vocês estão tendo para praticar o que vocês aprenderam na teoria. Então, o ideal é que o ideal não, é primordial, que você crie a sua empresa, que faça os lançamentos, que tente, que pesquise, que tire dúvida comigo, que participe, porque é o momento que vocês têm essa disciplina de práticas 1 e práticas 2, é o momento que vocês têm para pôr em prática aquilo que vocês aprenderam, porque a gente passa o semestre fazendo um lançamentinho no caderno, elaborando um balancete, e é o momento de vocês utilizarem um sistema contábil, né? Embora seja um módulo acadêmico, mas é um sistema contábil, um sistema que é utilizado em várias empresas no estado do Ceará, então é a oportunidade de vocês. Então, não será tolerada em hipótese alguma a cópia de trabalhos. Vocês podem consultar, fazer trabalhos juntos, mas a cópia não será permitida. A prova escrita ou prova prática? A prova é escrita, tá, Vitor? Vocês vão fazer os lançamentos, débito e crédito. Embora a disciplina seja de práticas, vocês vão me entregar o trabalho, tudo feito no sistema Fortes, mas na prova vocês terão que fazer os lançamentos numa prova escrita, tá? Débito e crédito e histórico, débito, crédito, histórico, e elaborar um balancete, um balanço e uma DRS, se for preciso, tá bom? Então, continuando aí. Ok, ficou claro aí em relação à prova escrita? Show. Então, vamos lá, continuemos. Caso haja necessidade de se elaborar planilhas, essas deverão ser preparadas individualmente em cada etapa do trabalho, apenas para a contabilização dos fatos, não sendo atribuída às mesmas nenhuma nota, porque a nota vai ser atribuída aos lançamentos no sistema, que vocês vão gerar. Vocês vão gerar o lançamento no sistema, se a gente tiver presencial, vocês vão imprimir e me entregar. E se a gente não tiver presencial, vocês vão salvar em PDF e me mandar, tá? E aí, que planilhas são essas? Caso haja necessidade, eu tenho uma planilha para controlar o pagamento dos fornecedores, porque a empresa vai realizar muita compra a prazo que tem as datas para pagamento. Aí, se você quiser uma planilha para controlar esse pagamento dos fornecedores, você pode elaborar uma planilha à parte. Você pode criar uma planilha para controle da depreciação dos bens do ativo imobilizado. Fique à vontade. Você pode preparar uma planilha, pode e deve, para
para calcular o preço do produto, né? Para encontrar a média, o custo do produto, tá? E aí vocês vão criar uma planilha de média ponderada móvel, né? De acordo com o método que eu solicitar para vocês. Então, vocês podem e devem elaborar essa planilha, tá? Mas a planilha, ela vai ser como um auxílio para vocês e não vai ser atribuída nenhuma nota a essas planilhas, tá? Mas vocês podem criar livremente essa planilha no que for para auxiliar vocês, é ideal que se crie. A bibliografia sugerida é a mínima necessária, tá? Vocês vão principalmente utilizar o manual de contabilidade, né, para verificar os lançamentos contábeis. Os conteúdos e prazos de entrega dos trabalhos deverão ser cumpridos rigorosamente. Foi aquela data do trabalho, não entregou, é 0 naquela data. Tem a prova, né, para cada avaliação haverá uma prova de segunda chamada, que somente poderá fazer quem não compareceu à primeira chamada. Ah, Tatiana, eu não posso fazer as 2 provas para tirar a maior nota? Não, infelizmente não. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho tempo para corrigir 2 provas e para tirar a maior nota. Se você não tem condições de fazer a primeira prova, faz a segunda prova, né? A segunda chamada, porque para cada etapa, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, vão ter as 2 provas. A gente vai ter, no plano de ensino, já as datas disponíveis para essas 2 provas, tá? Aliás, para essas 3 provas e para as 2 provas de cada etapa. Então, normalmente a primeira chamada é na segunda e a segunda chamada na quarta. Se vocês acham que não tem condição de fazer, não tem condições de fazer a primeira chamada, então faz só a segunda. A segunda chamada, tá? Eu já quero combinar com vocês isso e deixar claro, para que no decorrer do semestre, professora, eu não fiz... eu fiz a primeira chamada, mas eu acho que eu não me saí bem, deixa eu fazer a segunda. Não, vocês não vão ter essa oportunidade, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu não tenho tempo mesmo, é por questão de tempo, de corrigir 2 provas, porque 33 alunos, né, eu teria que corrigir 66 provas, fora das outras turmas. Então, realmente eu não tenho tempo para corrigir 2 provas para se tirar a maior nota. Então, já quero deixar aqui combinado com vocês, que o que é combinado não sai caro, né? E já deixar certo de que quem faz a primeira chamada não faz a segunda. E se achar que não tem condições de fazer a primeira, então deixa para fazer a segunda. Mas, normalmente, a primeira chamada é na segunda e a segunda chamada é na quarta. Normalmente não, nesse calendário aqui, que eu já disponibilizei aqui nessas regras, já vai ser dessa forma, tá? Todas elas, a primeira chamada é na segunda-feira e a segunda chamada na quarta. Então, para cada avaliação haverá uma prova de segunda chamada, que somente poderá fazer quem não compareceu à primeira chamada. A falta de alguma prova marcada implica em nota 0 para alguma delas. O descumprimento de entrega do trabalho em qualquer uma das etapas implica em nota 0, não existindo, portanto, segunda chamada para o trabalho. A segunda chamada é só para a prova, tá? Não existe segunda chamada para o trabalho. Os trabalhos deverão ser entregues impressos conforme definido para cada etapa. A partir desse item 11 até o item 15, tá? Eu até marquei aí, né? Vocês estão vendo aí que está marcadinho de cinza, porque isso se a gente tiver aula presencial, né? Se as aulas presenciais, a gente retornar para as aulas presenciais, aí sim vocês vão ter que me entregar os trabalhos impressos. Se não voltarmos, os trabalhos deverão ser enviados, não é? Disponibilizados de acordo com como no semestre passado, a gente tinha a opção trabalho no Unifor Online, onde o aluno postava lá, né, na opção trabalho. Esse semestre ainda eu vou passar para vocês como é que vai ser a entrega desse trabalho, caso a gente não volte presencialmente. Então, do item 11 ao item 15, está tudo relacionado a se a gente voltar às aulas presenciais, né?
Os alunos deverão estar atentos à observância dos horários da central de impressão, sendo que o limite de funcionamento para o turno da noite é até as 21h30. O que quer dizer isso? Porque vocês têm direito a imprimir esses trabalhos na central de impressão da Unifor, tá? Se vocês forem entregar o trabalho impresso, vocês podem imprimir esse trabalho na central de impressão só fazendo uma solicitação, né? Eu libero a quantidade de páginas por alunos, e aí vocês conseguem imprimir nessa central de impressão. E isso tudo, né, como eu já falei e repito, se a gente voltar para as aulas presenciais, e aí vocês vão fazer isso, né? Me entregar o trabalho impresso. Caso não, vai ser o trabalho, vocês vão me enviar o trabalho da forma que eu defini no decorrer do semestre. Os arquivos devem ser enviados até 21 horas, a fim de evitar o congestionamento na sala de impressão. Não caberá à Unifor nenhuma responsabilidade caso o aluno proceda à impressão do seu trabalho. Aí isso tudo, como eu falei, está relacionado às atividades presenciais, se a gente voltar. O trabalho do laboratório deve ser executado tanto no horário de sala de aula, oportunidade para tirar dúvidas com o professor, como extra sala de aula. Por quê? Porque o sistema Fortes, ele é web. Você pode acessar em qualquer lugar. Você pode acessar no seu trabalho, você pode acessar em casa, e você pode acessar num laboratório na Unifor. Então, o momento aqui, mesmo que a gente não volte, mas o momento para tirar dúvida é o horário da aula. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas e para passar a matéria que seja necessária. Mas vocês podem fazer esse trabalho não só no horário da aula, né? Chegou o prazo e vocês não conseguiram concluir, vocês podem perfeitamente utilizar em qualquer, o sistema Fortes, né? Que ele é web, em qualquer outro horário, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá, continuemos. Agora vamos falar dos prazos, tá? Quais são os prazos? Nós temos, o que é que acontece? Vocês irão fazer as 3 provas e entregar 3 trabalhos, mas vocês não terão 3 provas lançadas. Aliás, 3 notas lançadas. Na disciplina de práticas, vocês não têm lançamento de nota AV1, AV2 e AV3, não vão ter. Na disciplina de práticas, só tem o lançamento da última nota, que já é a média final. Você tirou 6, nessa média, você está com 6 nessa média, aprovado. Se não, e aí, infelizmente, se não atingiu a média, está reprovado. Então, embora vocês façam essas 3 provas, né, nós tenhamos as 3 etapas, mas o lançamento da nota lá no Unifor Online vai ser só da média final, lá no depois do dia 9 de dezembro, que é a data da segunda chamada da 3ª prova escrita, tá? Gente, eu coloquei essas datas de acordo com o calendário de provas que vocês fazem normalmente, né? Que vocês vão fazer das outras disciplinas, do calendário da AV1, AV2 e AV3. Então, eu coloquei essas datas, tá? Mas, assim, dependendo, a gente não está conseguindo, tá difícil o sistema Fortes, por algum motivo. Isso aí a gente é negociável, a gente pode verificar, adiar, já conseguimos entender tudo, terminamos, eu não antecipar a prova, então, esse calendário eu criei, é o calendário que vai ser, né, o calendário da data das provas, mas não é uma coisa que a gente não possa negociar, dependendo do manuseio do sistema. Por quê? Muito embora a prova seja escrita, mas o que vai ser cobrado na prova escrita vão ser os lançamentos que vocês estão fazendo no sistema Fortes. Os lançamentos daquela etapa que vocês fizeram no sistema Fortes vão ser esses lançamentos que vão ser cobrados para vocês na prova escrita. Então, na primeira etapa, vocês vão
fazer a constituição da sociedade, vocês irão contratar prestadores de serviço para construir onde a empresa será sediada, vocês terão prestação de serviços de recrutamento e seleção. Isso, nessa primeira etapa, é o que vai ser cobrado para vocês na prova. Então, mesmo que na primeira etapa vocês não tenham que me entregar ainda o sistema, os lançamentos no sistema Fortes, mas vocês já têm que estar acompanhando os lançamentos, porque vai ser cobrado de vocês na prova escrita, tá? Você falou que a única nota que será lançada será a final, porém você irá nos informar. Sim, a cada etapa que vocês irão fazer, as provas, eu já passo para vocês, tanto do trabalho e tanto da prova escrita. Né, eu passo para vocês, todos vocês irão ter, vocês não serão pegos de surpresa lá no final, só com a média, não. A cada etapa eu entrego para vocês a nota do trabalho e da prova. Mas a nota da prova eu entrego logo de imediato. A gente termina numa quarta, né, a segunda chamada, na segunda-feira, normalmente eu já entrego a nota das provas. O trabalho eu demoro um pouquinho mais a entregar, porque o trabalho eu vou corrigindo lançamento por lançamento, então, e eu só tenho tempo nos finais de semana, então é um pouquinho mais demorado para eu corrigir os trabalhos, mas a prova, normalmente, depois tem a primeira chamada, a segunda chamada, na aula seguinte eu já entrego as provas de vocês, tá? Os trabalhos eu não garanto entregar junto com a prova, porque o trabalho como o nome já diz, dá um pouquinho mais de trabalho até para corrigir. Então, mas não se preocupem que antes vocês vão saber, não irão saber a média final, as notas só no final, não. Tá? Cada etapa vocês irão receber as provas de vocês. Então, na primeira prova, né, na primeira etapa, vocês irão fazer na primeira chamada no dia 21 de setembro e a segunda chamada no dia 23. Lembrando que, se vocês observarem aí, sempre na data da primeira prova escrita é a data da entrega do trabalho, tá? Sempre a data da primeira chamada é a data da entrega do trabalho. Não entregou o trabalho naquela data, não será recebido noutra data, tá? Então, tem algum problema, estou com problema no computador, se a gente continuar online, né? Estou com problema, não consigo, estou doente, não consigo ir na Unifor, se a gente for presencial. Fala antes, comunica antes, para a gente verificar uma forma da entrega desse trabalho. Mas, via de regra, sem abrir exceção, a prova, a entrega do trabalho vai ser sempre na data da primeira prova, tá? Da primeira chamada, da prova escrita. Então, 21, a primeira etapa, 21 e 23 de setembro, segunda etapa, 26 e 28 de outubro, e a terceira etapa, 7 e 9 de dezembro, tá? Deixa eu fazer uma correção aqui da data da entrega das notas, que ficou 15 de junho. Depois eu altero e disponibilizo novamente para vocês. Então, as datas são essas, tá? Lembrando que se a gente houver necessidade de prorrogar um pouquinho a primeira etapa, já que a gente ainda está definindo como é que vai ser a criação a gente ainda está definindo como é que vai ser a criação dos usuários, como é que vai ser a utilização do sistema. Se houver necessidade da gente prorrogar essa primeira etapa, a gente faz, conversa e negocia essa prorrogação, tá? Mas, a priori, as datas são essas. Como é que a média de vocês será calculada? Primeira, mais a segunda, mais a terceira nota, dividido por 3. Sempre lembrando que a primeira, segunda e terceira nota é a soma do trabalho mais a nota da prova, que o trabalho vale 3 e que a prova vale 7. A média mínima para aprovação da disciplina é de 6, então vocês vão ter que ter um total de 18 pontos para quando dividirmos por 3, vocês ficarem com a média 6. Como eu já falei, os trabalhos não serão aceitos fora do prazo, e aí quem deixar de entregar perde a pontuação referente aos mesmos.
Eu marquei também essa observação 4, é só se caso nós voltarmos às aulas presenciais, aí os trabalhos serão recebidos em uma versão impressa, encadernada e identificada, contendo as planilhas utilizadas como apoio, né, que vocês, porventura, venham a elaborar. Tatiana, e os trabalhos? Antes de eu passar para os trabalhos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Então, os trabalhos, tá? Deixa eu vou interromper aqui a apresentação para eu poder colocar o outro trabalho. Seguinte, esse trabalho, o primeiro, vocês vão me entregar dia 21 de setembro. Que trabalho é esse? O trabalho, ele não é ainda do Sistema Fortes, porque vocês vão estar com pouco tempo utilizando o Sistema Fortes. Então, eu não vou cobrar no dia 21 de setembro um trabalho do Sistema Fortes. Qual é o trabalho que vocês vão me entregar no dia 21 de setembro? É esse que eu disponibilizei para vocês, também no Moodle. Eu vou compartilhar agora. E aí, a partir de segunda-feira, vocês já vão utilizar o horário da aula para fazer esse trabalho. Porque até vocês terem o treinamento do Sistema Fortes, até começarem a usar o Sistema Fortes, vocês irão utilizar o horário da aula para fazer esse trabalho que vocês vão me entregar no dia 21 de setembro. Tá? Porque aí, assim que vocês começarem a utilizar o sistema, ou até antes, eu já posso disponibilizar a lista, porque a prova, ela vai ser referente à lista que vocês irão lançar no Sistema Fortes. E eu posso até já disponibilizar essa lista para quando vocês aprenderem, né, tiver o treinamento, vocês já começam de imediato a fazer, que muito embora essa primeira, vocês não vão me entregar o trabalho referente ao Sistema Fortes, mas a prova escrita já vai ser a matéria da prova escrita, que vai ser cobrada na prova escrita, é justamente essa matéria referente a esses lançamentos que vocês irão fazer no Sistema Fortes. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. O trabalho, tá? Que vocês vão me entregar no dia 21 de setembro. Também já disponibilizei aí no Moodle, tá? É a nossa unidade 1 do plano de ensino, que é o quê? A legalização de empresas. A unidade 1 refere-se... Já tá aparecendo aí para vocês? Já tá disponível também, tá? No Moodle. Então, a unidade 1 se refere à legalização de empresas, onde vocês vão ter que... Qual é o objetivo? Enumerar os passos do processo de registro de uma empresa nos órgãos necessários para o seu funcionamento dentro da legalidade. 1.1, simulação da execução do processo de constituição de uma empresa em todos os órgãos até sua completa legalização e escriturar contabilmente os fatos decorrentes da constituição de empresa. Como é que vai ser esse trabalho? Essa primeira etapa, vocês vão me entregar esse trabalho, mais a prova escrita, que está lá naquele cronograma que eu já também disponibilizei para vocês. Que trabalho é esse? Vocês vão fazer um trabalho, um estudo sobre uma constituição de uma sociedade anônima, tá? Qual a primeira parte do trabalho? Vocês vão me dizer o que é uma sociedade anônima, quais são as características de uma sociedade anônima, quais as particularidades que a sociedade anônima tem, né, comparada às os outros tipos de sociedade, qual é a lei que rege as sociedades anônimas, tá? Então, na primeira etapa do trabalho, vocês irão conceituar uma sociedade anônima, vocês vão pesquisar o que é uma sociedade anônima, quais são as características desse tipo de sociedade. Depois, em seguida, a segunda parte do trabalho, vocês vão elaborar um estatuto social. Vocês vão pegar um modelo de um estatuto social de uma sociedade anônima de capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado, porque de capital aberto é bem mais complexo. Então, vocês irão buscar um modelo de um estatuto social de uma sociedade anônima de capital social fechado, e onde essa sociedade anônima vão ter esses 3 sócios, o Pedro, o Paulo e a Maria Garcia.
e a quantidade de ações, o percentual de participação de cada sócio e o valor, tá? No Estatuto Social, vocês vão colocar, né, que é uma sociedade anônima, ela é formada, constituída por esses 3 sócios, cada qual tem o respectivo percentual de participação e o valor, né, de cada um. Essa integralização aqui do capital não vai ser necessário vocês colocarem nesse primeiro trabalho, né? Essa integralização no Estatuto Social, aliás, essa integralização vocês irão fazer os lançamentos contábeis no Sistema Fortes e não se preocupem que esse lançamento aí vai estar lá na lista que eu vou passar para vocês, tá? No Estatuto Social vai ter que conter o objeto. Qual é o objeto dessa sociedade? O principal é a produção e comercialização dos produtos X e Y, e secundário, comercialização de mercadorias adquiridas de terceiros e prestação de serviços, se houver, tá? Da retirada do Prolabore, nós temos aqui os 3 sócios que eles vão retirar o seu Prolabore, tá? Então, os itens 2.1, 2.2 e 2.3 vão ter que estar no Estatuto Social que vocês irão elaborar para esta sociedade, tá? Vocês podem dar um nome para essa sociedade que vocês vão criar, tá? Contanto que ela tenha essas informações, esses sócios com esses valores aqui de participação no capital social, que sejam uma SA e que tenha esse objeto e a retirada do Prolabore. A última etapa do trabalho, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão me colocar um passo a passo do registro de uma sociedade anônima nos órgãos competentes. Vocês irão me dizer, desde o registro dela, do nome dessa sociedade, até a inscrição municipal lá na prefeitura. Então, vocês vão passar pela junta comercial, pela Receita Federal, né, a criação do CNPJ, que é lá na junta comercial, que é sincronizado com a Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, porque se ela vai vender, ela tem que ser contribuinte do ICMS, e a inscrição municipal, né, porque se ela vai prestar serviço, ela também tem que ter uma inscrição municipal. Mesmo que ela não preste serviço, mas se ela vai contratar serviços, ela tem que ter uma inscrição municipal. Então, vocês vão colocar todo o registro, passo a passo, da criação dos órgãos necessários, né, para se registrar uma SA e que ela esteja totalmente legalizada para funcionar. Por que, Tatiana, isso? Porque para que vocês, quem tem vontade de colocar um escritório, de montar um escritório, ou mesmo que trabalhe numa empresa em que tenha necessidade de abrir filiais, pelo menos vocês já vão ter uma noção de como se constitui essa sociedade, o que é um estatuto social, o que é quais são os órgãos necessários, né, para abrir essa empresa, e aí vocês vão ter esse conhecimento. Esse trabalho pode ser em grupo? Não, também é individual, tá? Todos os trabalhos, esse o primeiro e os outros do Sistema Fortes, todos eles são individuais, tá? Se vocês tiverem necessidade, né, a gente pode marcar uma aula, né, e tiverem com dúvidas, a gente para e eu explico para vocês acerca do Estatuto Social, dos órgãos que vocês têm que fazer o passo a passo. A gente pode... Oi? Desculpa, eu não entendi. Quem foi que falou? O áudio está muito ruim. O meu tá ruim? Não, da pessoa que falou, professor, tá. O Henrique, eu acho. Ah, tá certo. Acho que foi sem querer. Foi sem querer, eu ativei o microfone. Ah, então tá bom. Então, gente, é isso.
Eu acho que eu falei tudo, tá? Mas, assim, foi muita informação para uma primeira aula, né? Muita data, prazos, ambiente virtual novo, a gente tem muita novidade esse semestre, tá? Mas, assim, eu quis passar para vocês de uma forma geral, como é que a gente vai trabalhar durante esse semestre, mas aí, o que é que eu quero de vocês já? Comecem, baixem esse material aí que eu disponibilizei da unidade 1 e já comecem a fazer esse trabalho, porque o ideal é que vocês já utilizem o horário da aula para fazer esse trabalho, para pesquisar um modelo de estatuto social e já irem fazendo o trabalho, porque quando vocês começarem a utilizar o sistema Fortes, vocês não vão ter mais esse tempo, né, para tirar dúvida comigo sobre esse primeiro trabalho, que vocês vão ter que me entregar no dia 21 de setembro. Quando vocês começarem a usar o sistema Fortes, vocês já vão ser as dúvidas do sistema Fortes, dos lançamentos contábeis. Então, até lá, até vocês terem o treinamento, vocês utilizem o sistema Fortes para poder, vocês utilizem esse horário da aula para poder fazer esse trabalho, esse primeiro trabalho, e para tirarem as dúvidas que, porventura, vocês tenham referente a esse trabalho. Ok? Então, no primeiro momento é esse, tá? Eu vou parar aqui a apresentação. Esse material foi disponibilizado para vocês, o outro também com as regras, tá? Só tem um errinho, que é no prazo da entrega das médias, que está 15 de junho, que eu vou ter que alterar, porque é dezembro, tá? Mas o restante tá ok aí, já foi disponibilizado para vocês no Moodle. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professora, tá tranquilo. Show. Assim, dúvidas vão aparecer no decorrer do semestre, né? Mas é como eu falei para vocês, a gente só não tá face a face, né? Mas eu vou estar no horário da aula disponível para vocês tirarem todas as dúvidas. Comecem a fazer esse trabalho, me perguntem, tá? Me perguntem se tiverem. Eu vou mandar o link para a gente criar o grupo. Eu não, assim, não vou ter tempo, porque quando a gente criar o grupo, vocês tirarem dúvida no horário comercial, normalmente eu não tenho tempo para responder, mas assim que eu tenho um tempinho eu respondo. Mas sempre utilizem o horário da aula, tá? Para tirar as dúvidas, aproveitem para fazer esse trabalho, porque quando a gente começar a utilizar o sistema Fortes, já vão ser outras dúvidas, outras atividades, e então vai ficar muito corrido. Então, o ideal é que antes do treinamento vocês já estejam com esse trabalho pronto, já para me tirar as dúvidas que vocês tenham na execução do trabalho. Tá certo? Não saiam, tá? Vou fazer a chamada. Professora. Vou fazer a chamada no Mobile. Deixa eu só. Não consigo. Bom, quase que todos os alunos participaram hoje. Vou até registrar aqui esse momento. Que bom. E aí, assim, nós provavelmente não tenhamos todo dia, assim, uma aula, como eu falei para vocês, né? Vocês vão praticar e eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas, né, de vocês. Então, nós não vamos ter essas matéria, né, como as outras disciplinas, porque ela é uma disciplina de práticas contábeis, mas eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês no horário da aula. Vou só parar de gravar para não ficar muito extensa aqui a nossa aula, tá bom? Não saiam para eu fazer a chamada.